Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça sobre todos nós. A súplica de Pedro. Em uma fazenda no interior de um dos estados do nosso Brasil, havia um menino de 7 anos chamado Pedro, e ele estava ali construindo um cercado, um pequeno cercado para pôr as cabras. Era um menino muito feliz e, fazendo esse trabalho, ele estava cantando, ele estava muito empolgado com essa tarefa e muito empolgado com a vida. Ele era uma pessoa muito alegre. E aí o Pedro então pegou o prego, aquela parte pontiaguda, colocou ali no mourão, ajeitou e foi bater o martelo. Aí ele bateu 1, 2, 3. Na 4ª batida, o martelo pegou de uma forma mais lateral no prego e o prego voou dali daquela madeira e foi bater bem no olho esquerdo de Pedro. O Pedro, então, em decorrência desse acidente, aos 7 anos de idade, ele perdeu um dos seus bens preciosos, que seria a visão. E ele ficou cego do olho esquerdo. Contudo, a vida continuou. O Pedro foi crescendo, ele era feliz, apesar de cego de um olho. Ele estudou, foi para o Rio de Janeiro para concluir o seu estudo. E quando ele estava com 23 anos, conversando com os amigos, ali palestrando entre eles e dando risada, ele passou por uma fase muito dolorosa neste momento. Porque nesse momento ele sentiu que a visão do olho direito, ele já não tinha o esquerdo, e a visão do olho direito foi se fechando e ele não enxergou mais. Ficou desesperado. E ele não se conformava de ter ficado cego e queria morrer, não queria mais viver. A família, com toda essa preocupação, diante do desespero dele, teve que interná-lo numa casa de saúde. Ali naquela casa de saúde, o Pedro recebia o carinho da família, recebia a visita dos amigos, recebia a solicitude dos enfermeiros, recebia os cuidados dos médicos, mas mesmo tudo isso não fazia com que ele ficasse alegre, com que ele tivesse a vontade de viver novamente. E ele não contava para a família que continuava triste, ele queria esconder. E o tempo foi passando e a aflição do Pedro não diminuía, sempre estava chorando. Numa tarde, depois de muito choro, ele resolveu e pediu assim a Deus: Senhor, ajuda-me por piedade. Eu não sei o que fazer da minha vida. Não deixes com que eu seja uma pessoa inútil. Misericórdia, Senhor. E depois dessa prece, o Pedro se sentiu mais tranquilo. Ele se sentiu mais calmo, mais aliviado. E aí ele pôde refletir. Eu estou cego, mas não sou o único. Tem tantas pessoas que estão cegas, que perderam também a sua visão. Então eu tenho que entender tudo isso. E ele então passou a pensar na vida dos cegos, como que era. Ele pôde sentir, porque ele estava vivendo, aquela situação. E ele analisou ainda. Centenas de pessoas vivem mergulhadas numa noite eterna, e umas na miséria. E eu não vivo na miséria. Eu tenho de tudo. E tem uns que não têm nada, e apesar disso são cegos. Foi aí então que ele tomou uma decisão profunda. Ele disse que iria
ajudar os cegos. Ele tomou uma paixão pelos cegos e disse que iria fazer tudo o que ele podia para que eles tivessem dias melhores. E uma alegria então invadiu o coração do Pedro, e ele então decidiu que viveria para os cegos. Ele agradeceu a Deus por Deus ter dado para ele aquela ideia, né, ter dado um rumo para ele seguir. E ele pediu ainda que, se não fosse possível recuperar a visão, que desse a ele forças para suportar as trevas. E aí ele prometeu, não pela prece para querer trocar, não, mas ele tomou por decisão que, cego ou não, ele iria cuidar de fazer formas com que outros cegos pudessem ter uma vida melhor. Bem, 3 dias mais tarde, ali no seu quarto mesmo, o Pedro percebeu que assim, a visão do olho direito foi se abrindo. Ele enxergou o contorno da janela, enxergou um passarinho, ele enxergou as árvores, e aquilo trouxe para ele uma alegria, uma felicidade imensa. E com essa bênção, com essa graça que ele recebeu, aí ele mais ainda ele deixou de pensar nele e decidiu se dedicar totalmente à vida dos cegos. O resultado desse trabalho está concretizado numa obra fecunda que existe aqui no Brasil, que se chama Liga de Proteção aos Cegos do Brasil. Nesse lugar, os cegos trabalham, eles se divertem, eles leem, eles palestram, eles fazem música, eles têm uma vida muito cheia de atividades, onde eles podem, né, expressar tudo aquilo que eles sabem, porque umas pessoas enxergam qualquer tipo de dificuldade como uma doença, né, como algo que não deixa a pessoa mais livre para fazer nada. E outras pessoas enxergam que mesmo com uma dificuldade, elas têm grande capacidade. E nós sabemos que tem grande capacidade. E aí nós paramos então para avaliar o valor da prece. Quanto vale uma prece, um pedido feito com fé? Não um pedido, pedir por pedir, né? Mas um pedido feito com fé. Que valor que não tem. E mesmo que às vezes que nós peçamos com fé, se nós não formos atendidos naquilo que nós pedimos, ainda não é o tempo, não é? Ainda nós temos mais um tempo ainda para trabalhar aquilo que nós estamos fazendo. E uma outra coisa que é muito importante, que nós todos possamos, né, ter essa coragem, né, possamos sair do nosso egoísmo, do nosso eu, que é a decisão de fazer algo por alguém. É compreensível, obviamente, que nem todos nós temos capacidade de fazer uma obra como esse Pedro. Talvez tenhamos a capacidade, mas não temos o tempo, não temos a oportunidade, porque outras tarefas já nos traz a preocupação, já nos traz o trabalho. Mas um sorriso é fácil. Entender a dificuldade que alguém está passando também não é difícil. Então nós temos tudo isso, né? A prece que Jesus nos ensinou, Jesus fazia suas preces, tanto que ele deixou um lindo Pai Nosso para nós. E a decisão de fazer algo por alguém, mesmo que seja pequenininho, mas para quem recebe é de grande valia. Sempre nós damos e sempre nós recebemos. Uma hora nós podemos doar e vai ter um momento que nós
nós vamos precisar receber. E é muito bom, é gratificante quando nós precisamos e alguém nos dá um sorriso, um abraço, um ombro amigo, uma palavra: você não está sozinho. São coisas tão simples que Jesus fazia isso e nos ensinou. Que Ele esteja conosco, que Ele esteja nos acompanhando, que Ele possa nos ajudar, nos dar força e coragem, que a nossa pequenez é muito grande, mas com a boa vontade sincera de ajudar e de fazer, nós poderemos fazer muito. Que Jesus seja o nosso guia, hoje e sempre. Que assim seja.